Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com. É um prazer estar aqui com você novamente, hoje para falar sobre um fato interessante, sobre ateísmo, sobre como uma pessoa se julga mais inteligente sendo ateu e como uma pessoa pode achar que é melhor do que os outros porque é ateu. Eu costumo acompanhar há algum tempo o filósofo Luiz Felipe Pondé, porque ele tem umas ideias interessantes. Eu já fiz aqui uma recomendação para que você não acompanhe mais o Olavo de Carvalho. Acompanhe o Pondé, porque ele tem um pensamento mais conservador, ou mais liberal, melhor dizendo, sendo que ele não entra por aqueles meandros do Olavo de Carvalho de ficar colocando briga, de ficar manipulando as pessoas, Então acompanhe o Pondé, sabendo que o Pondé não se diz religioso, muito pelo contrário, o Pondé é ateu. Aí você vai dizer, mas você está recomendando um ateu? Claro, eu estou recomendando um estudioso, estou recomendando um acadêmico, não estou recomendando um pastor. Um estudioso, um acadêmico, ele não precisa ser religioso. Se for recomendar um pastor, eu poderia recomendar você assistir Silas Malafaia, Billy Graham, Nilson Fanini e outros pastores que estão aí pela internet, que são excelentes pregações. Você pode ver, pelo menos, o pastor Paulo Júnior, tem um canal bem ativo que é bem interessante, e tem outros ainda, o reverendo Hernandes Dias Lopes também tem umas pregações legais, assista também. Você vê que eu fui um pouco, vamos dizer assim, eclético, Citei pentecostais e citei pessoas mais tradicionais. Então, entre por esse caminho, procure referências entre pastores, mas também procure as melhores referências entre aqueles que são acadêmicos, porque nós também precisamos de algumas referências acadêmicas para até fundamentar nossos argumentos dentro do que se discute na sociedade. Bom, e como eu ia dizendo, eu estava falando sobre ateísmo, E o Luiz Felipe Pondé é ateu, mas eu acho que ele é um ateu honesto, Ele é um ateu honesto, que ele diz assim, que ele não é mais inteligente porque ele é ateu. Aliás, ser ateu é muito fácil, segundo ele, E de fato é muito fácil. E ele, pelo menos o que eu entendi num vídeo dele, que ele fala, que ele diz por que ele é ateu, Ele diz que pela experiência o mundo é mau e Deus é bom. E se o mundo é mau e Deus é bom, Deus não existe. É uma coisa bem simplificada do que ele quis dizer. Claro que isso aí tem coisas mais complexas, mas ele entrou numa coisa bem simplificada. Na base é isso. Mas eu entendo aí que existe um problema, o problema da experiência. Eu não estou aqui criticando o Luiz Felipe Pondé por ser ateu, Estou entrando na questão do ateísmo, sim, o que uma pessoa leva uma pessoa a ser ateísta e negar a Deus, Algumas pessoas entram pelo caminho da psicanálise e coisas desse tipo. Vamos entrar pelo caminho do que a Bíblia nos diz, Paulo, lá em Romanos, no primeiro ou segundo capítulo, ele fala que o que de Deus se revela já está aí para você ver. Ou seja, você pode observar a natureza, pode observar as coisas e ver a natureza de Deus, ver que só existe um Criador. Por mais que você queira acreditar no darwinismo, por exemplo, e dizer que existem coisas que são casuais, digamos, não causais propriamente dito, que tem uma causa inicial em si, por mais que você acredite no darwinismo, o acaso não explica a organização da natureza. Uma coisa depende da outra, que depende da outra, e que automaticamente se interrelacionam num todo único e importante. Então você chegar e dizer, porque o acaso gerou isso, é muita fé para você acreditar nisso, como dizem. Você tem que ter muito mais fé do que acreditar que Deus existe. Então, a princípio, existem alguns tipos de religião. Existe aquela religiosidade que é pela falta pura de explicação, A pessoa quer explicação para essa complexidade das coisas e acredita que Deus existe, mas não pratica a religião propriamente dita. Existe um outro tipo de religiosidade, que podemos dizer assim, talvez eu não esteja usando o termo certo, mas é uma forma de conversão, que a pessoa tem uma experiência mística e essa experiência mística a leva a buscar um enriquecimento, a um crescimento religioso, digamos assim.
Outro tipo de conversão, que podemos dizer, é aquela conversão funcional. O sujeito de repente queria ver um parente que morreu, ou queria conseguir alguma coisa e fez uma feitiçaria, e ele diz que acredita naquela feitiçaria porque a feitiçaria dá certo, ele confia naquela coisa porque aquilo dá certo. Isso é um tipo de conversão funcional. Você não pode dizer que o cara não é convertido, ele é até convertido, mas é funcional, porque funciona, né? E funciona realmente porque os demônios existem e agem dentro daquela questão da magia, certo? Agora, se nós formos pensar na conversão cristã, ela é totalmente diferente. Ela é totalmente diferente. Ela não se baseia na experiência de uma forma como as outras se baseiam, ou como o próprio ateísmo se baseia. O ateísmo se baseia na experiência de olhar a experiência e não conseguir ver. E porque não consegue ver, não consegue provar. E se não consegue provar de modo empírico, ou seja, a prova está a ônus de quem diz que Deus existe. Por um certo ponto de vista tem razão, a prova pertence a quem diz que Deus existe. Mas ora, quem disse que eu tenho que provar alguma coisa? Se na verdade nós cremos em Deus pela fé, e a fé é a firme convicção das coisas que não se veem e a esperança em coisas que não se esperam, segundo Hebreus 11:1. Ou seja, se você tem convicção de coisa que não se vê e esperança de coisa que não se espera, você não tem que provar nada, porque você só tem fé em Deus, certo? Então você não tem que provar nada, é simplesmente a sua fé. A sua fé é uma coisa invisível, então você não tem como provar. Então dizer que você tem o ônus da prova é mais ou menos dizer que você tem que provar o que você não precisa provar, né? Então é meio estranho. Mas vamos pensar direitinho. Você já viu um ateu caipira? Já viu ateu caipira? Eu digo caipira não é o cara que nasceu no mato e veio para a cidade, ficou mais tempo na cidade, ou aquele que nasceu no mato e mal saía para fazer alguma coisa, para cuidar de algum bicho, era uma pessoa de bem de saúde, de vida, digamos assim, que não tinha que, às vezes, tirar um bicho amarrado no meio do mato, numa tempestade ou numa tormenta, que não encarou determinadas coisas, como, por exemplo, a escuridão da floresta. A escuridão da floresta, você está no momento em que você tem que sair e tem que encarar a escuridão da floresta e voltar para casa com alguma coisa que você foi buscar no meio do mato, porque era necessário, né? Você não vai encontrar um ateu caipira, pelo menos que eu entenda, eu nunca vi um ateu caipira. Isso não significa que o ateu caipira não seja uma pessoa que tem estudado ao possível ateu caipira, né? O caipira às vezes é um cara que nasceu assim, né? Experimentou essa relação com a natureza, mas depois ele estudou, chegou a boa situação financeira, boa situação, mas ele não abandonou aquela raiz caipira dele, ele acredita em Deus. Ele pode até não ter uma religião em termos de praticar a religião, mas ele não desacredita em Deus. Mas ao que me parece, veja bem, ao que me parece, o ateísmo é um fenômeno meio urbano. O cara está na cidade, ele nasce num apartamento, é criado num apartamento ou num bairro com determinada segurança e, de um modo geral, ele não precisa ir no mato para conseguir algumas coisas que ele precisa, ele simplesmente pega o telefone, liga e pede uma pizza e quando quer assistir um filme, ele vai no locador ou entra na internet e assiste o filme, né? E ele não tem necessidade de estar exposto às ameaças da natureza. Inclusive a própria questão de religião, de sagrado e profano, tem a ver com essa questão da ameaça da natureza e com a ameaça à estabilidade, né? Isso dentro de história da religião. Então, se você pensa por esse ponto de vista, o ateu, realmente é fácil ser ateu. É só você morar numa cidade onde tem um serviço de delivery. Só isso que você precisa. Não precisa de mais nada do que isso. Agora, se você for um caipira, como eu mais ou menos sou, você não poderá ser ateu jamais, né? Então aí já se exclui toda aquela apreciação de que é uma coisa freudiana, que não sei o que. Não, é uma questão de ter contato com a natureza,
né? De você ser uma pessoa que experimentou a ameaça da natureza e que conseguiu superá-la com a fé em Deus, com a ajuda de Deus, inclusive, né? Então, acho que ateísmo é um negócio de cidade. Você vai encontrar muito ateu em cidade. Talvez você encontre um ateu na roça, mas acho que não é muito comum. Se alguém discordar, comunique aí que você conhece 500 mil ateus que moram no interior, tá bom? Se você conhecer um só, não vale a pena, tem que conhecer 500 mil, tá? Porque a nossa população é grande. Pode até haver algum ateu que mora no interior, pode até haver algum ateu caipira, algum ateu que ia lá no mato, pegava o cabrito, trazia na corda, pegava o boi, trazia na corda o cavalo, mas se não fez isso, não me venha com essa história de que o ateu é caipira, não. Ele tinha que cuidar da galinha, cuidar do cavalo, do boi, do cabrito, do porco, tudo isso e ser ateu. Aí eu quero ver, tá? E tudo isso não dentro de uma fábrica, não dentro de uma fábrica não, no meio do mato, no meio da escuridão do mato, sem luz elétrica. Aí eu quero ver que é um ateu caipira, que eu nunca vi, pode ser que exista, eu posso estar errado, mas eu nunca vi. Mas, estando por aí, pensa-se que o ateu, ele é um cara que faz a experiência, claro, a experiência dele dentro da cidade, dentro do apartamento, né? E ele espera que ali, dentro daquele gabinete, ele consiga entender a natureza e a própria ação de Deus na vida humana. Bom, é assim que ele pensa. Mas agora, eu te falei da conversão, daquela conversão que é funcional, porque uma coisa funciona, o sujeito adere a ela, ou porque ela é simplesmente lógica, o sujeito adere a ela. Mas agora, qual é a diferença da conversão cristã? A maioria das conversões, elas levam a experiências, e essas experiências vão engrandecendo o sujeito, em termos místicos, digamos assim. Ele vai galgando pilares místicos, digamos assim, degraus místicos. Ao passo que no cristianismo, isto não acontece. O cara, quando se converte, ele recebe tudo de uma vez só. E quando ele recebe, é transformado em nova criatura. E para você conhecer o Deus verdadeiro, você precisa ser transformado em nova criatura, para que você tenha a mesma natureza de Jesus. Porque sem a natureza de Jesus, você não pode experimentar Deus. Então, como pode haver experiência de Deus por um ateu, sendo que ele não tem a natureza de Cristo? É óbvio que o ateu vai dizer que Deus não existe, porque a natureza de Cristo não está nele. E porque ele não é um caipira, pelo menos isso poderia dar alguma razão, né? Então, se o ateu não é caipira e a natureza de Cristo não está nele, a maior probabilidade é que ele ache que Deus não existe. Mas agora, se você é um crente, um cristão, um evangélico, e você experimenta a conversão, você vê, eu estou errado, eu sou pecador e preciso ser transformado por Cristo para alcançar a salvação. Quando você experimenta isso é uma coisa que te transforma na hora. Aí há uma discussão entre arminianos e a outra linha, que agora me falha a memória, sobre a questão de perder a salvação, né? Mas o fulano entrou na igreja, falava línguas estranhas, fazia isso, fazia aquilo, mas perdeu a salvação. Por quê? Porque a conversão dele foi simplesmente aquela conversão funcional. Ele se converteu funcionalmente. Ele se converteu à função religiosa, ao que naquele ambiente religioso se fazia. Muitos pentecostais já admitem que as pessoas podem fingir a língua estranha, né? Que era considerada há um tempo atrás, acho que ainda é considerado como um marco da ação do Espírito Santo. Ao passo que, se a pessoa se converte não pela funcionalidade da religião, mas se converte em essência, que ela acontece logo no início, é imediato, você não precisa buscar, é imediato. Tá? Quando você aceita Jesus, você se converte, você primeiro reconhece que sua essência está toda errada e que você precisa de Deus. E imediatamente Deus transforma a sua essência. Essa conversão você não perde nunca, porque é a conversão verdadeira. Você vai dizer, mas teve pessoas que estavam na igreja e tal, e de repente passaram para outra religião,
ou passaram para outro tipo de coisa, ou se deixaram de ser crentes, se tornaram até ateus. Pode ser, por quê? Foi uma conversão funcional e não uma conversão essencial. Na verdade, a conversão bíblica, ela é essencial. A essência da pessoa, aquilo que faz dela ser o que ela é, muda totalmente. Ela se torna uma pessoa de nova natureza, mas uma natureza em Cristo, que convive com a natureza carnal e que vive brigando uma com a outra, né? Porque a natureza carnal às vezes tenta se sobrepujar à natureza cristã. Então é necessário que nós entendamos que às vezes o cristão também não é perfeito. Mas embora ele não sendo perfeito, ele tem uma natureza que busca ele para a perfeição. E quando ele vai para a imperfeição, ele para até o ponto e volta para a perfeição. É assim que funciona. Então podemos dizer que o Luiz Felipe Pondé está certo. Ele é um ateu porque a experiência mostra para ele que o mundo é mau e que se Deus é bom, para isso Deus não existe. Ele está certo no raciocínio dele, no argumento dele. Mas ele está errado no que ele considera a experiência. Porque ele considera a experiência, né, sem ofender o filósofo, obviamente, eu estou falando aqui como religioso, claro que ele fala como filósofo, né? Então eu estou falando como religioso. Não estou ofendendo o Luiz Felipe Pondé. Eu estou analisando esse argumento do ponto de vista religioso. Bom, então se ele diz que a experiência é o que ele pode ver, o que ele pode experimentar, essa experiência ela não está passando pelo filtro correto. Ela está passando somente pelo filtro da racionalidade, por uma natureza humana puramente. Uma natureza sem o vínculo com a natureza verdadeiramente divina. E para ter esse vínculo com a natureza divina, você precisa de conversão. E qual é essa conversão? É a conversão funcional, que a maioria das pessoas tem a determinadas religiões? Não. É a conversão essencial, que vai transformar você em uma nova natureza em Cristo. Porque o único, segundo a Bíblia, que tem poder para transformar a sua natureza é Cristo Jesus. Portanto, se você quer conhecer a Deus, procure a conversão da sua natureza. Porque pela razão, pela lógica, pelos estudos, você será naturalmente um ateu ou de repente um pagão, digamos, né? Mas nunca será um cristão. Mas agora, quando você procura uma conversão da essência, da sua essência, você se torna um cristão e você reconhece que Deus existe, né? Poderia dizer ainda que quanto a essa questão de que a conversão, a mudança de essência no início para o cristão bíblico, né? Em termos de Bíblia, é uma conversão, uma mudança no início. Isso contraria totalmente outras religiões. Porque a maioria das religiões, a conversão, ela é como se fosse o primeiro passo, né? No cristianismo não é o primeiro passo, ela é a decisão. Tanto é que você pode morrer no minuto seguinte que você vai para o céu. No minuto seguinte da conversão você vai para o céu. Agora, para outras religiões, a conversão é um passo que precisa seguir rituais e rituais e rituais de aprimoramento espiritual e coisas desse tipo. E quando você vai seguindo, você vai chegando a uma iluminação. No cristianismo não é iluminação imediata, quando você se converte. Converteu, iluminou e você aceitou a Cristo e está salvo. Então esta é a grande diferença. Uma pessoa que é ateia, um ateu, ela não tem essa conversão, ela não tem essa experiência de conversão. Ela pode ter até uma experiência funcional, mas essa experiência funcional é insuficiente, porque ela pode se tornar um ateu. Mas aquele que se converteu em essência, que reconheceu quem ele é, nas suas fragilidades, na sua fraqueza, na sua incapacidade, e entregou isso nas mãos de Deus para que Deus faça uma obra em sua vida, essa pessoa reconhece que Deus existe. E isso pode acontecer inclusive com ateu. Oro até para que o Luiz Felipe Pondé, que é um grande filósofo, venha a se converter e a aceitar a Jesus, que ele experimente a conversão bíblica, né? Repito, não estou ofendendo ele, estou desejando que ele seja uma pessoa que venha a se encontrar com Jesus, porque isso é o maior presente para todas as pessoas no mundo. E se você, Pondé, me ouvir algum dia, você pode até discordar, é direito seu, obviamente, você pode não concordar com o que eu estou dizendo, mas eu desejo a você que você se encontre com Jesus. Oro para que você
experimente a conversão da essência, não somente a conversão funcional, né? Mas que experimente a conversão da essência, reconhecendo a fragilidade humana, reconhecendo nossa pecaminosidade, reconhecendo que o mundo não é mau por causa de Deus, mas o mundo é mau por causa de nós mesmos, por causa do homem e não por causa de Deus, que é o que diz a Bíblia. E assim você considerar ver que Deus existe. No outro caso, ficando somente do lado da experiência humana, é impossível reconhecer que Deus existe. Então que Deus o abençoe, você que é cristão, que de repente tinha algumas dúvidas quanto a isso, você que é ateu, embora eu dizer que Deus te abençoe, às vezes possa ser até uma ofensa para alguns, mas que Deus te abençoe também, que você possa encontrar-se com Deus e saber que existe algo especial nessa criação. O acaso não pode criar essa ligação. O acaso não pode criar uma ligação onde você vá contra a sua própria natureza, comprovando que você é alguém que precisa de Jesus, né? Que precisa de Deus. O acaso não pode gerar isso. O acaso não pode gerar todo esse design inteligente, esse desígnio, esse planejamento inteligente que existe na natureza. Mas Deus pode, e Deus pode ainda transformar a sua vida, fazendo com que você alcance uma natureza incorruptível ainda neste mundo. Mas ela vai estar lado a lado com a sua natureza corruptível, e elas vão brigar. Mas a natureza corruptível, se você transformou a sua essência, transformando a sua natureza, que é a palavra bíblica para essa questão de essência, é a natureza do sujeito. Se você transforma a sua natureza numa natureza de servo de Deus, você será abençoado. Que Deus abençoe rica e abundantemente.